Olá, tudo bem? Eu sou Francisco Medeiros, professor de Física, e essa aula é voltada para a terceira série do ensino médio. Eu já queria iniciar deixando uma pergunta para você. Se uma pessoa, ela compra um espelho plano e coloca lá na parede da sua casa com o objetivo de observar-se completamente, a dúvida que eu deixo no ar é a seguinte: o espelho que essa pessoa compra pode ser menor do que o próprio comprimento dela? Ou é melhor que o espelho obrigatoriamente seja maior do que a própria pessoa? E aí eu vou deixar essa dúvida aí com você, enquanto você analisa e vai respondendo aí do outro lado, tudo bem? A ideia da primeira lei da reflexão é dizer que RI, o raio incidente, N, a normal, e RR, que é o raio refletido, são retas coplanares, são formadas juntas no mesmo plano. Eu posso ter raio incidente, reta normal e raio refletido. Elas precisam obedecer uma única superfície, um único plano. No meu caso, o que eu estou utilizando aqui seria o quadro. É um plano, é uma superfície. Pois bem, quando eu penso na segunda lei da reflexão, eu digo que I é igual a R. Em outras palavras, por plena simetria, o ângulo de incidência será sempre igual ao ângulo de reflexão. Então, o que eu digo para você é que eles precisam ser perfeitamente simétricos. E aí eu tinha falado com você que nesse caso aqui, o que eu faço é utilizar um espelho plano posicionado sobre a horizontal. E aí o raio incidente bate no espelho plano, não atravessa o meio, né, o meio de baixo, e volta para o próprio meio através do RR, que seria o raio refletido. Mas aí nesse caso, no meu experimento básico, eu tenho um espelho posicionado na horizontal. E aí a dúvida que aparece é a seguinte: e se o espelho fosse posicionado na vertical? Aqui eu tenho uma pessoa, um objeto, colocado diante de um espelho, e aqui uma imagem formada. Os postulados principais desse caso é compreender que o objeto tem uma altura Hzão e a imagem tem a mesma altura Hzão. Além disso, a distância entre o objeto e o espelho está valendo D, e a distância entre a imagem e o espelho também vale D. A mesma distância que a pessoa ocupa do espelho é a mesma distância que a imagem é conjugada atrás. A mesma altura que o objeto possui é a mesma altura da imagem desenhada. Na realidade, a imagem deveria ser exatamente igual ao objeto. Tudo bem? Mas aí voltando àquela pergunta, e o espelho que a pessoa colocou lá na parede da sua casa? Pode ser menor que a pessoa? Pode ser necessariamente do mesmo tamanho que a pessoa ou obrigatoriamente precisa ser maior? E aí a resposta vem utilizando simetria matemática. A distância entre o objeto e o espelho está valendo D. A distância entre o objeto e a própria imagem vai ser D mais D, que é igual a 2D. Então, analise a seguinte proporção. A distância entre a pessoa e o espelho está valendo D, e a distância entre a pessoa e a imagem está valendo D mais D, 2D. O que significa dizer que essa distância dobrou. E aí o que vai acontecer? Essa altura Hzinho para a altura Hzão também precisa dobrar. Então a resposta que eu queria deixar para você é que a altura do espelho pode ser aproximadamente a metade da própria altura da pessoa. Aí é que tá, porque a distância entre você e o espelho é uma distância dobrada entre você e a sua própria imagem. E aí eu não coloco como um critério fundamental a distância que você precisa ocupar do espelho. A distância não vai ser
um limite restrito. Isso quando a gente analisa circunstâncias gerais para um espelho na horizontal e para um espelho na vertical. O fato é que, por exemplo, você já observou o espelho retrovisor de um veículo? O espelho, geralmente para o motorista que está lá dirigindo, o espelho apresenta-se mais ou menos de maneira ortogonal à porta do carro. Se ele fizer um giro alfa no espelho, o campo visual vai ser o dobro beta. Então, quando a gente fala em rotação de um espelho, o raio refletido beta será 2 vezes o desvio que você criou. Em outras palavras, se você fizer um desvio de 10 graus no espelho, o campo visual será o dobro, 20 graus. Isso cai bastante nas provas. Uma outra circunstância bastante importante para provas é quando se fala em translação do espelho, onde a velocidade da imagem é 2 vezes a velocidade do objeto. Você pode aproximar-se de um espelho com velocidade de 2 metros por segundo. Você está se aproximando com velocidade de 2 metros por segundo do espelho. Só que lá no plano virtual, atrás do espelho, a imagem também está se aproximando em 2 metros por segundo. E quando dois vetores causam essa aproximação, a resultante é a soma. Então, 2 metros por segundo e 2 metros por segundo, a soma seria 4 metros por segundo. Então, a velocidade da imagem é 2 vezes a velocidade do objeto. Agora, se a gente utilizar 2 espelhos planos colocados frente a frente e entre si, quantas imagens serão formadas? Na realidade, quando eu tenho 2 espelhos planos paralelos colocados de maneira paralela, as imagens serão infinitas. Um fato muito importante, N significa o número de imagens que vão ser desenhadas atrás do espelho, que é igual a 360 graus, que é o ângulo de uma volta completa, dividido por alfa. Alfa significa o ângulo formado alfa entre esses espelhos menos 1. Observe também que em alguns lugares, academia, escolas de dança, a pessoa coloca 2 espelhos planos colocados lado a lado na parede, formando aqui um ângulo de 180 graus. O que acontece quando você se posiciona diante deles? 360 dividido por 180 é 2. Menos 1, que é o próprio objeto, isso vai dar uma única imagem formada. O problema é quando você vai diminuindo esse ângulo. Por quê? Porque quanto menor for o ângulo, maior será o número de imagens replicadas no campo visual. Então fica aí a dica para a Feira de Ciências, é um experimento muito simples. Você pode colocar no cartaz avulso a fórmula e mostrar para a pessoa que vai visitar a sua estante que o número de imagens depende dessa fórmula aqui. Você coloca lá um transferidor embaixo dos espelhos e você fica regulando esse ângulo e aí a pessoa vai poder identificar experimentalmente que o número de imagens tem a ver com o ângulo alfa formado entre esses espelhos planos, não ainda os espelhos esféricos. Pois bem, para compreender melhor esse assunto, quem lê mais, sabe mais. Então acaba sendo de suma importância que a gente faça algumas questões, tudo bem? Vamos agora a uma questão do ITA, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica. E ela vai dizer o seguinte, ó. Ao olhar-se num espelho plano retangular fixado no plano de uma parede vertical, um homem observa a imagem de sua face tangenciando as 4 bordas do espelho, isto é, a imagem de sua face encontra-se ajustada ao tamanho do espelho. A seguir, o homem afasta-se perpendicularmente à parede numa certa velocidade em relação ao espelho, continuando a observar a sua imagem. Nestas condições, pode-se afirmar que essa imagem, letra A,
torna-se menor que o tamanho do espelho, tal como visto pelo homem? Letra B, torna-se maior que o tamanho do espelho, tal como visto pelo homem? Letra C, continua ajustada ao tamanho do espelho, tal como visto pelo homem? Ou letra D, desloca-se com o dobro da velocidade do homem? Ou letra E, desloca-se com metade da velocidade do homem? E aí, qual alternativa você marcou? Ele falou o seguinte, ó, a seguir o homem afasta-se perpendicularmente. Ele mudou a distância entre ele e a própria parede, entre o próprio espelho. Mas ele diz assim, nessas condições, essa imagem vai ficar maior ou vai ficar menor? E aí ele falou lá no início assim, ao olhar-se num espelho plano. O espelho plano, ele é capaz de formar a imagem com o mesmo tamanho H do próprio objeto. Quem é capaz de modificar a altura da imagem é o espelho esférico, seja o esférico côncavo, seja o esférico convexo. Em se tratando de um espelho plano, a imagem não tem o seu tamanho alterado. E aí, por exemplo, a letra C, ela fala assim, continua ajustada ao tamanho do espelho, tal como visto pelo homem. Portanto, nessa questão do ITA, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, nós deveríamos marcar a letra C. Pois bem, vamos agora a mais uma questão. Essa questão é da UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E ela vai dizer o seguinte, ó. Uma garota, para observar seu penteado, coloca-se em frente a um espelho plano de parede situada a 40 centímetros de uma flor presa na parte de trás dos seus cabelos. Buscando uma visão melhor do arranjo da flor no cabelo, ela segura com uma das mãos um pequeno espelho plano atrás da cabeça, a 15 centímetros da flor. A menor distância entre a flor e a sua imagem, vista pela garota no espelho da parede, está próxima de letra A, 55 centímetros, letra B, 70 centímetros, letra C, 95 centímetros, letra D, 110 centímetros ou letra E, 125 centímetros. E aí, qual alternativa eu preciso marcar? Através da iluminação local, um feixe de luz vai sair da flor, vai bater no espelho que ela está segurando, vai atingir um espelho plano e, por fim, vai alcançar os olhos dela. Então, tem dois caminhos. A primeira reflexão é no espelho menor e a segunda reflexão é no espelho maior. Na realidade, nós não sabemos a medida vertical entre esse espelho e a flor. Então, na verdade, por isso que ele disse nas opções que eu preciso obter a altura aproximada. Então, essa medida de cima é aproximadamente igual à medida de baixo e essa medida de cima é aproximadamente igual à medida de baixo. Então, eu diria que esse primeiro pedacinho é aproximadamente 500 centímetros, já o segundo pedaço, exatamente 15 centímetros, o terceiro segmento aqui, ó, ele é exatamente 40 centímetros e o quarto raio, que é o da reflexão no espelho maior, é aproximadamente 40 centímetros. Aqui eu teria 15 mais 15 é igual a 30, 40 mais 40 é igual a 80, e aí 30 mais 80 seria aproximadamente 110 centímetros. E 110 centímetros, no vestibular da UERJ, eu teria marcado a letra D. Pois bem, eu espero ter colaborado com seus estudos, te desejo um forte abraço e tchau, tchau!